Sério. A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Amém. Graças a Deus, né? Vamos adorar o Senhor, vamos louvar a Deus. Hoje teremos a nossa lição 10, Uzias, vencido pela soberba. Coisa maravilhosa. Sabe que o pastor vai pregar essa mensagem na ceia? Ele falou sobre isso. Né? Tem. Na verdade, eu não vou dizer que ele foi influenciado por mim, mas no começo do trimestre eu falei para ele, pastor, essa lição aqui é foda. Porque eu sabia que caía na ceia, né? Aí eu, passei essa lição aqui, isso é uma das mensagens mais fantásticas que o senhor já pregou. Ele, é mesmo. Vou falar sobre ela. Eu falei, bacana essa ideia que o senhor teve, né? Maravilha, graças a Deus. Influência. Vamos lá, gente, vamos agradecer ao Senhor por estarmos aqui. Né? Deus, louvamos o Teu nome, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa nessa noite, por podermos, Deus, aprender da Tua palavra. Esses ensinamentos tão preciosos, Senhor, da vida deste rei. Deus, muito obrigado pela instrumentalidade, pela bênção na vida da Renata Santana, Senhor, que vai ministrar para nós. Ó Deus, toda vez que Renata ministra, ó Deus, ela traz, Senhor, algo da Tua parte, Senhor. E dessa vez não será diferente. Pedimos a Deus que Tu abra os nossos corações, Senhor, nossas mentes, Senhor, para que possamos receber, Senhor, a rica palavra da Tua parte. Abençoa, Deus, nossos amigos internautas que estarão partilhando, Senhor, deste momento, participando, Senhor, entusiasticamente, Senhor, através do computador, Senhor, ligados aqui, Senhor, na Escola Bereana. Deus abençoa os Teus servos, Senhor, para que eles possam também receber, Senhor, que o clima, Senhor, que tem aqui, Senhor, neste lugar, possa ser reproduzido, Senhor, nos lares, na condução, aonde os Teus servos estiverem, Senhor, que eles sejam grandemente abençoados, Senhor, por esta ministração. É o que nós te pedimos, ó Deus, nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Bom, tem alguns... Vaninho, acho que a gente pode falar depois sobre isso. Se os irmãos quiserem depois, só para lembrar, nós temos esse livro aqui, o Manual de Sobrevivência do Conservador. Gente, é um livrinho muito legal, que a gente vai utilizar na próxima live do nosso núcleo de estudos de político e cidadania. Quando tiver um grupo maior, né, a gente vai falar. Tudo bem, só o pastor Fernando pediu para dar um spoiler aqui do Café Literário. Tem um anúncio aqui do café? Não tem não, né? É melhor fazer tudo. No final vai ter, né? Mas, maravilha. Então, os irmãos que ainda não fizeram... Gente, acreditem, vai valer muito a pena investir nesse negócio aí do Café Literário. Bom, nós já fizemos essa oração, então gostaria que vocês recebessem com muito entusiasmo, com muita alegria, com muito amor no coração. André, a nossa professora Renata Santana. Deus abençoe, Renata. A Deus seja a glória, aleluia. Privilégio estar com vocês, meus irmãos. Poder estar aqui ministrando essa aula. Estou acompanhando tanto a Bereana como o Tesouro da Bereana. Eu fui dar aula em Brasília esses dias, Rei Asa, e aí eu já fui catar lá no Tesouro o que tinha para me auxiliar, porque o pastor me avisou já quase que em cima da hora. Eu falei, ô Jesus, glória a Deus que a gente tem esse tesouro. Né? E essa lição de Uzias já tem um tesouro maravilhoso lá também. Então, os irmãos, não fiquem só na aula aqui que a gente dá, mas realmente vão lá na fábrica, busquem dentro do tesouro. Aliás, dentro da fábrica EBD, de maneira geral, a gente está com material riquíssimo, que vale a pena. Se você que está assistindo a gente ainda não conhece, vai lá no site da fábrica EBD, porque... mudou todo o esquema lá na fábrica, eu estou feliz da vida, né? Como a gente brinca, que nem pinto no lixo, né? Fico para lá e para cá. Pastor Fernando, essa semana, botou um artigo fantástico lá, Thaís botou outro sobre o voluntariado, e tem muita coisa boa lá. E eu ainda me surpreendo que algumas pessoas da nossa igreja querem o conteúdo e, mas eu não tenho, não acho, não sei. Gente, a gente tem um portal de ensino aqui que é realmente algo extraordinário, riquíssimo. E é só você ir lá que, com certeza, tem o que precisa. Eu não vou dizer que tem de tudo um pouco, não. Tem muito de tudo. Né? E graças a Deus por isso. Mas hoje a gente está aqui para falar de mais um rei de Israel ou de Judá, conforme a gente tem estudado na nossa lição. Eu dou graças a Deus
por ter tido a oportunidade de ministrar essa aula, porque quando a gente vai ministrar uma aula, a gente busca de Deus algumas coisas mais direcionadas da parte dele, e o Uzias realmente tem muito para falar da nossa vivência prática, né, quanto cristão aqui na Terra. E aí eu quero trazer para vocês um contexto. Primeiro a gente entender, né, vamos começar do início. Abrir a nossa revista, ver lá o nosso texto bíblico, que está no segundo livro de Crônicas, no capítulo 26. O texto é Uzias, vencido pela soberba. Eu, se tivesse que escolher um título, botaria aqui, mais importante que alcançarmos os nossos objetivos são os caminhos que percorremos para atingi-los, ou melhor que começar alguma coisa muito bem é conseguir terminar essa coisa bem também. Porque o que a gente vê, principalmente dentro dos reis, é que alguns começaram muito bem e, infelizmente, não terminaram bem. E muitas pessoas trilham por esse caminho, de começar coisas com muito êxito, mas não conseguir concluí-las com êxito, porque, ao longo do caminho, se perde de Deus. Faz as coisas em nome de Deus, fala em nome de Deus, acha que está andando com Deus, mas, na verdade, Deus já não está no negócio há muito tempo e as pessoas acabam não tendo êxito na vida. E a gente vai ver isso muito forte na vida de Uzias, e o nosso textuário vem dizer o seguinte: mas havendo-se já fortificado, ou seja, depois de ter conseguido glória, fama, depois de ter conseguido reestruturar o reino, de estar bem na fita, exaltou-se o seu coração até se corromper. O pastor Silas, ele usou, né, uma alegoria, dizendo que a palavra corromper quer dizer apodrecer internamente, apodrecimento de caráter. Então, transgrediu até apodrecer o seu caráter. E transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. A soberba tomou conta do coração do homem. E é algo que a gente tem que ter muito cuidado, porque a soberba é um negocinho que Deus abomina. E se a gente não abrir bem os olhos, a gente começa a se achar. E aí, como brinca meu marido, não pode brincar de pique-esconde, porque a pessoa se acha. Né? Então, entenderam a piada? Não? Não. Pula essa parte, então. Mas vamos em frente. Tive que explicar, o pessoal está tão compenetrado assim que, né? Mas vamos entender o contexto aqui de Uzias. Ele foi rei, o 10º rei de Judá, né? A gente já sabe da história. Depois de Salomão, o reino foi dividido em 2. Israel ficou com a parte do norte, Judá ficou com a parte do sul, uma parte um pouco menor, mas Deus prometeu que manteria a descendência de Davi no trono por amor a Davi. E a parte do sul, como a gente vai ver na história dos reis, tem um maior comprometimento na adoração a Deus, embora ainda muito vacilantes, mas ainda a gente encontra reis que realmente buscam adorar a Deus, buscam eliminar do meio do povo a adoração a ídolos, os postes, né, os prostitutos cultuais. E a gente vê em Uzias um rei que ele buscou realmente obedecer e servir a Deus sobre a orientação do profeta. E aí ele começa a governar muito cedo, com 16 anos de idade. Alguns historiadores acham até que ele já auxiliava o seu pai, Amazias, no governo, tanto que ele já chega aos 16 anos muito ciente desse governo, desse reinado, ele já chega promovendo mudanças, já muito consciente do seu papel como rei. Então, ele vem promover uma série de mudanças e ele vê o histórico do seu pai, Amazias, que, podendo ter feito grandes coisas, que também foi um homem que, em parte, foi dedicado a Deus, preferiu tomar algumas atitudes que o levou à derrota. Então, quando Uzias assume o reinado, como é que está o contexto aí? De um reino totalmente desacreditado, sendo vassalo de Israel, seu irmão, né, seus irmãos,
porque Amazias resolve justamente entrar em conflito com o reino de Israel. E aí ele se torna vassalo aí de Israel, porque primeiro Amazias começa a se achar também, a soberba entra no seu coração, ele começa a achar que não precisa mais da direção de Deus e a fazer as coisas conforme der na cabeça dele, e Deus aí quer mostrar que quem governa realmente é ele e coloca Amazias sobre o governo do Reino do Norte. E quando Uzias assume, a situação é essa, né? Judá está desacreditado, está sem esperança, está sendo realmente subjugado pelos seus irmãos do norte. E aí, o que acontece? Uzias, que também é chamado de Azarias ou Osias, dependendo da tradução, ele vai contra aquilo que seu pai buscava fazer, que era estar em conflito com os irmãos do norte, e começa a promover uma série de mudanças ali. O nome dele significa Jeová é minha força, e muitos acreditam que realmente esse era o legado de Uzias no seu reino, de promover o nome de Jeová. Começou muito bem. O período do seu reinado foi um período de maior estabilidade desde a morte de Salomão. Isso não se deve exclusivamente ao fato das atitudes de Uzias, mas também de uma questão política na época que favorecia muito esse crescimento. Porque nesse período aí histórico, é um período que a Assíria já não está afligindo tanto Israel. A gente vai ver isso mais na frente, quando a Assíria realmente vem com muita força sobre Israel. Mas, nesse momento aí, a Assíria está mais preocupada em conquistar uma parte ali de Edom, de Damasco. Então, eu tive que anotar, porque a mente é falha. Hadad-Nirari III da Assíria rompe o poder de Damasco, eu vou mostrar aqui no mapa, mais em cima. E aí, Ben-Hadad III, que nesse tempo afligia um pouco Israel, ele é subjugado, passa a ter que servir o nome do cara aqui, que é o Haddad, e isso favorece muito, porque a Síria para de pressionar tanto o reino de Israel, de Judá, e com isso, tanto Israel como Judá conseguem ter um crescimento melhor. Claro, quando o inimigo não está no seu encalço, você consegue fazer as coisas com mais facilidade. E esse foi um momento de muito crescimento. Então, desde o tempo da morte de Salomão, esse aí é um período de maior crescimento, tanto para o Reino do Norte quanto para o Reino do Sul, porque toda essa questão política favorecia, e, claro, porque Uzias também teve muita sagacidade em conduzir o seu reino. Primeiro, mediante a orientação do Senhor, depois, porque toda a questão política ao seu redor favorecia. Aí a gente vê aqui, né, o reino de Haddad está lá em cima, dominando Damasco. Com isso, ele não infringe tanto o poder sobre Israel, e aí Judá também é bem favorecido. No caso de Uzias, ele domina logo essa faixa aqui de Edom, e com isso ele consegue expandir todo o seu poderio em volta ali, conforme a gente vai ver mais à frente em outro mapa. Optou por fortalecer o sul, em vez de ficar brigando, já falei isso, e é muito legal porque tem muitas descobertas arqueológicas mostrando o poder de Uzias nessa época. É legal porque Uzias é um dos reis em que se tem, não digo mais achados arqueológicos, mas tem muitos achados arqueológicos que mostram o quanto foi influente o seu reinado, o seu poder e o seu crescimento. Acredita-se até que na parte leste e norte também, mais acima de Judá, ele expandiu bastante, e foi achado, inclusive, no Egito, algumas inscrições a respeito de Uzias. Então, realmente, ele conseguiu fazer algo extraordinário.
reconstruiu a cidade portuária de Eilat. Isso foi muito importante, porque se a gente for entender toda a questão ali da Palestina, daquela região, era muito importante essas questões marítimas. E aí, o que Uzias faz? Em vez de ficar gastando energia brigando lá em cima com o norte, com Israel, ele vem aqui para a península do Golfo de Acaba, e a cidade de Eilat está bem aqui nessa pontinha, e aqui, mais ou menos, está a área que era de Judá, né, com o reino dividido, e ele vem fazer justamente essa ponte aqui no Golfo de Acaba, expandindo toda a rota comercial. Então, para aí, ele consegue ir para tudo quanto é lugar e consegue realmente levar o seu reino e o seu nome para muitos lugares. Com isso, ele manteve o controle sobre o Edom, que na época eram inimigos, estavam sempre em guerra e briga, e ele consegue se estabelecer muito bem aí. Reparou as defesas de Jerusalém, utilizando, como se diz, máquinas técnicas, né, para poder fortificar tanto as muralhas como as torres de Jerusalém. E eu não consegui achar nenhuma imagem que mostrasse o que era isso. Mas o que a gente entende que ele fez, né, pesquisando e lendo alguma coisa a respeito, é que ele, sobre as muralhas e as torres, ele construiu de estrutura de madeira, como se fosse... não era nem a catapulta, não. Na verdade, o que ele construiu foi defesas dentro das muralhas. Ele construiu estruturas de madeira, porque a princípio também pensei logo que era catapulta, mas ele construiu defesas em cima da muralha e das torres, em que os soldados, tanto os arqueiros como os atiradores de pedras, porque existiam pessoas próprias para só ficar tirando pedra lá de cima no inimigo embaixo, ele conseguiu proteger esses soldados que faziam esse serviço. Então, quando as catapultas do inimigo mandavam as pedras sobre as muralhas, essa estrutura que ele preparou impedia que esses soldados que estavam em cima da muralha e das torres fossem atingidos. Então, realmente, isso aí deu a ele um poderio excepcional, porque, mais do que um enfrentamento, ele foi muito hábil na defesa. E também há muitos sítios arqueológicos que mostram essas estruturas de defesa que ele preparou sobre a muralha. Então, muito bacana isso. E reestruturou a agropecuária de Judá também, que estava destruída, completamente desolada. Gente, basta lembrar que todas as vezes que vinha um rei que não servia a Deus, o Senhor destruía a terra. E é contemporâneo de Uzias os profetas Oséias, Amós e Isaías. E quando a gente lê os profetas Amós e Oséias, a gente vê Deus sendo muito contundente quanto à questão dessas coisas referentes à terra. E aí a gente pode pensar assim, mas era só Israel, porque Israel estava desobedecendo. Tanto em Amós como em Oséias, eles citam bem que eles foram profetas da época dos reis, aí cita os reis, e Uzias é o primeiro a ser citado. Porque, apesar da prosperidade e de tudo, lá na frente a gente vai ver que Uzias se afastou do propósito de Deus. Então, quando Isaías vem falar lá em Isaías 6, que no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado... ali, antes daquilo ali, já tinha profecias sobre a destruição e contra aqueles que atacavam tanto Judá quanto Israel por causa da soberba do povo. Então, pode-se imaginar o quanto estava destruída essa questão da pecuária e da agricultura em Israel, porque o pai de Uzias realmente não teve domínio sobre isso e o povo estava sofrendo muito. Então, Uzias foi aclamado pelo povo, foi um rei que foi escolhido pelo povo. Era de se esperar que, sucessivamente, ele já fosse o herdeiro do trono, porque Deus prometeu que passaria por todas as gerações de Davi, né? Viria da descendência de Davi, mas foi um rei que foi o povo que escolheu. E ele realmente vem para trazer uma transformação, um período de grande crescimento.
A versão de Crônicas vem dizer que ele reinou por 52 anos, e a versão de Reis vem dizer que ele reinou por 55 anos. Essas variações aí, para a gente, não significa corregência, né? Porque depois o filho Joás também teve que ficar... Oi? Em Crônicas, que é 55? Pode ser que seja isso, sim. Isso aí. Eu anotei isso em algum lugar. Aqui, ó, em Reis diz que foi 52, segundo a Reis 15:2. Em Crônicas, segundo Crônicas 26:3, diz que foi 55. Confere? Aí, isso aí para a gente tem a ver com a questão da corregência, pode ter realmente, mas o importante é que foi um rei que ficou muito tempo, embora a sua lepra tenha afastado ele do palácio. Isso não quer dizer, a maioria dos historiadores concordam que ele continuou sendo o rei, governando, embora não estivesse no palácio, ele continuava sendo o regente de Judá. E aí a gente tem aí esse crescimento extraordinário. Mas o que acontece? Eu botei aí, humanidade à prova. O que acontece com toda pessoa que consegue conquistar grandes coisas e fazer grandes coisas? Todos nós estamos sujeitos ao bichinho da soberba, de achar que a gente consegue fazer alguma coisa porque somos nós. Somos muito carismáticos, né? Somos muito bons de retórica, somos muito estudiosos, somos muito isso, muito aquilo. E aí a gente começa a achar que o negócio é a gente e não é o Deus que nos sustenta. E foi exatamente o que começou a acontecer com Uzias, né? Diz que depois dele ter feito tudo, de ter conquistado grandes coisas, a soberba entrou no seu coração. E Uzias, o primeiro sinal foi ele justamente querer fazer algo que não competia a ele. A palavra de Deus diz que a soberba precede a queda. Sabe, pastor, eu tenho levado esse versículo à minha mente muitas vezes em alguns soberanos aí da nossa nação, que se acham, né, semideuses da nossa nação. Eu fico olhando os camaradas falando, ô Jesus, a queda desses caras aí vai ser grande. Às vezes a gente fica indignado, mas eu penso, não, mas Deus abate soberbo. Então a gente tem que ficar tranquilo e crendo que nada está fora do controle de Deus. Tudo está no controle do Senhor. O soberbo só vai até onde Deus permite. A hora que Deus fala, chega, não precisa muita coisa, não. Baixa uma minúscula veiazinha assim da cabeça. Estou desejando a morte de ninguém, gente. Só estou dizendo que pode acontecer. Por favor. Nem estou sendo específica com ninguém. Por favor. Mas eu me lembro que... prepara e leva. Às vezes, né, Deus não dá tempo nem do camarada se preparar, já conhecendo a presunção do camarada. Mas eu queria que os irmãos abrissem para mim em Deuteronômios 8, versículo 10, que eu me lembro que quando eu era adolescente, eu pedia muitas coisas a Deus. Quem nunca, né? Será que só eu? Eu era adolescente, eu pedia muitas coisas a Deus. E eu falava, Senhor... Eu tinha lido um livro do Po Yong-Chu. Quem é dessa época? Pastor Fernando, mais atrás. Eu sou da época do Po Yong-Chu. A Quarta Dimensão. Aí eu sou um pouquinho mais novinha. E o Po Yong-Chu, né, com aquela... Você tem que determinar o que você quer, a cor que você quer. Então, a bicicleta, a mesa e a cadeira. Me lembro bem disso aí. E eu pedia muitas coisas a Deus, mas eu confesso que eu ainda era uma adolescente, imatura em muitas coisas. E, na época... Pode vir, gente, eu não mordo. Tá tudo bem. Deus me deu o texto de Deuteronômio 8. E no outro dia eu estava falando isso com o meu padrasto, que ele foi dar o testemunho de que ele se converteu porque ele me conhece desde que eu tinha 15 anos de idade. Né? Ele, na verdade, é o meu pai do coração.
E ele, há pouco tempo, vai fazer um ano, ele aceitou Jesus, se batizou. E ele estava explicando que ele se converteu porque ele viu a minha história e viu a história do meu marido. E ele observou por muitos anos que a gente não mudou o jeito de ser. E ele ficou intrigado com aquilo que ele falou, poxa, eu conheço a Renata e o Mag há tantos anos, e eu vi tudo que eles passaram na vida, o que Deus fez na vida deles, aonde Deus levou, e eles continuam a mesma pessoa, e o que Deus tem feito na vida deles, e eu pensei, eu quero isso para mim. Eu fiquei muito impactada com o testemunho dele, porque nem eu sequer imaginava que ele tinha tomado essa decisão por causa de um testemunho meu e do meu marido. E ele falou, eu acho brilhante que vocês têm posições dentro da igreja, que isso não enche os olhos de vocês, quando eu conheço gente que, às vezes, nem é muita coisa e se acha. Aí a velha história do se acha, né? Não pode brincar de pique-esconde. Aí eu falei para ele, sabe o que acontece? Quando você me conheceu, Deus já tinha, alguns anos antes, falado comigo, muito seriamente, em Deuteronômio 8, porque eu pedia muitas coisas a Deus. Eu tive uma infância muito difícil. O relacionamento dos meus pais não era fácil, meu pai era alcoólatra, minha mãe tinha que ficar muito tempo ausente de casa, e eu tive uma infância muito, muito conturbada, e tudo que eu queria era ser adulta, era crescer para poder, porque eu achava que eu crescendo eu ia ter autonomia da vida. Coitada de mim, não sabia de nada. Mas, enfim, Deus me deu esse texto de Deuteronômio, e eu vou te citar só alguns versículos para vocês, que começa no 10, que vem falando justamente do processo do povo de Israel pelo deserto e a promessa da terra prometida. E Deus falou assim para mim, depois que tiver comido até ficar satisfeito, louve o Senhor seu Deus pela boa terra que eu dou a vocês. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças, aos seus decretos que hoje ordeno a vocês. Não aconteça que, depois de ter comido até ficar satisfeito, de ter construído boas casas e nela morado, de aumentar os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e se esqueça do Senhor, o seu Deus, que te tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. E aí, lá embaixo, 17. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembre-se do Senhor, seu Deus, pois é Ele quem dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Quando Deus me deu essa palavra, eu tinha 13 anos de idade. Meus irmãos, eu fui criada na igreja, mas confesso para os irmãos que eu nada sabia de nada. E eu andei por uns 2 anos afastada do caminho do Senhor, e a minha avó, que orava muito por mim, eu estava fora da igreja, mas eu era muito temente a Deus. Quando eu voltei, eu fiz muitas provas com Deus, porque eu acho que na adolescência a gente passa por aquela crise existencial de querer entender se a nossa fé realmente é real ou se é só uma coisa da cabeça. Deus realmente existe? Jesus realmente veio ao mundo? Esse negócio de salvação realmente é sério? E eu comecei a ter esses conflitos na minha cabeça e a fazer muitas provas de Deus. E quando Deus me deu isso aqui, porque eu vivi um período muito conturbado da minha adolescência, só para vocês terem noção, a minha mãe impedia de eu ir à igreja. Hoje é até engraçado que eu vejo minha mãe aqui na igreja, toda serelepe, e eu falo, quem te viu, quem te vê, né, dona Conceição? Pois me proibia de ir à igreja, só mesmo assim. A gente vê que é algo espiritual. E eu ficava brigando com Deus por coisas que eu gostaria de ter. E aí Deus me deu essa palavra aqui como uma promessa. Olha, eu vou te botar numa boa terra, eu vou fazer coisas extraordinárias na tua vida. Mas presta bem atenção, quando você tiver conquistado isso tudo, você não pensar que isso foi por você, não. Que foi a tua capacidade, que foi você que conquistou isso pela tua força, não. Mas que fui eu que te dei essas coisas. Isso, meus irmãos, tem que estar muito firme dentro da gente.
a certeza dentro da gente que nada do que a gente tem é capacidade nossa, mas tudo vem de Deus e é para Ele. Se você é muito bom numa coisa, se Deus não quiser te abrir uma porta, você vai ser excelente naquela coisa e Deus não vai abrir a porta. Agora, eu tenho certeza, você pode ser um total inapto em determinada coisa, que se Deus quiser, Ele vai te preparar, Ele vai abrir a porta, Ele vai botar a ferramenta na tua mão. Não tenha dúvida disso. Foi assim com os grandes homens de Deus, a gente vê esse processo acontecer. Mas o problema é quando a gente, não é quando a gente está ferrado, né? Quando a gente está sem nada. Porque quando a gente está ferrado e lascado, como diz o outro, a gente se agarra em Deus e clama e pede. O problema é quando a gente consegue exatamente aquilo que a gente tanto pediu a Deus. Qual é a nossa postura? E a postura exatamente de Uzias foi achar que ele podia usurpar a autoridade e a posição e o princípio de Deus sem sofrer as consequências. Não tem como você usurpar a autoridade de Deus, ou ferir um princípio dele e ser bem-sucedido. Isso é impossível de acontecer. Então, se você está bem na sua vida, louve a Deus e agradeça ao Senhor, porque é Ele quem tem permitido e tem te sustentado para que você esteja bem. Se não está bem, continua buscando ao Senhor, porque com certeza é desejo dele te colocar em lugares altos e te usar. Porque Uzias foi usado como uma referência. Todos os povos à volta sabiam quem era Uzias e que era a boa mão do Deus, o Deus de Uzias, que o sustentava. Só que aí, né, à medida que larga isso... A outra coisa que a gente tem que entender é que a aprovação de Deus está ligada à obediência. Uzias foi desobediente. Ele foi queimar incenso dentro do templo, que não era competência dele, era competência do sacerdote. Quando o sacerdote vai chamar a atenção dele, ele ainda fica todo nervosinho, se achando cheio de razão, ainda quer dar lição de moral no sacerdote. Nessa hora, o sinal da lepra já aparece nele. Mostrando que, ó, meu filho, está pensando o quê? Só porque você é rei, tem unção de rei, está achando que agora você pode ter unção de sacerdote também? A gente vê uns casos desse na Bíblia, né? A gente vê o que aconteceu com Saul. O que Saul achou que podia fazer? Saul achou também que ele podia tomar a posição de Samuel e fazer coisas que não agradavam a Deus. E aí, quando a gente entende que a usurpação de princípio divino e de autoridade destrói a nossa vida e a gente traz isso para a nossa vida prática, isso é muito mais sério do que a gente olhar para um rei que há quase 3.000 anos atrás esteve lá e se esqueceu dos princípios divinos. A gente, às vezes, comete esse erro o tempo todo nas nossas relações. Será que, como esposa, a gente não usurpa a autoridade do marido? Como filho dos pais? Como liderados do líder? Às vezes a gente... O que foi? Tá logo um... A gente... Se a gente bobear, a gente faz isso. E sabe que a gente tem vivido muitos problemas hoje na nossa sociedade por não entender esses princípios? Porque a gente acha que pode, a gente tira a autoridade do outro e quer tomar o lugar do outro naquilo que não é nossa competência? Por que a nossa sociedade hoje, a gente está vivendo essa febre aí, gente, de ideologia de gênero, de feminismo, de tudo? Será que as mulheres não estão se achando demais empoderadas, tirando o lugar de autoridade do homem? Aí a mulher fala assim, mas meu marido é molenga, não faz nada. Você que tem que saber estruturar e exaltar a autoridade do seu marido, como pai, como esposo, como chefe da casa. Não é achar que você que trabalha, você ganha mais, você faz isso, você vai fazer aquilo, que você tem o direito de tirar a autoridade dele. Abuso de poder. A gente está vendo um abuso de poder na nossa nação, que é triste, né, meu irmão? Pois é. Será que Deus vai permitir isso por muito tempo? Quando você
tira a autoridade do outro, quebra um princípio divino, pode ter certeza que nada vai sustentar na sua vida. A gente vê isso com Saul 2 vezes. A primeira vez, Saul tem que esperar Samuel, não tem paciência. Quando vê só Saul está lá oferecendo o sacrifício para poder ir para a guerra. Samuel chega e fala, o que você fez? Você é doido? Por que você fez isso? Ah, você estava demorando. Demorar, morrer, nunca aparecer, não te dá o direito de fazer aquilo que não é a sua competência. Meu irmão, muito cuidado. A gente tem que ter muito cuidado nos nossos relacionamentos para a gente não estar tirando a autoridade no lugar do outro, porque quando a gente faz isso, Deus não se agrada da gente. Não adianta. Pode ser a melhor intenção do mundo. Ah, eu fiz isso com a melhor das intenções. Como já diz o ditado, de boa intenção o inferno está cheio. Não adianta a boa intenção. Você tem que fazer por aquilo que é um princípio e é o correto. Então, não adianta tirar a autoridade do outro, cheio de boas intenções, achando que você está fazendo para ajudar ou para melhorar, quando, na verdade, você está infringindo princípios. Saul fez isso a primeira vez, ali Deus já sabia do coração de Saul, não serve. Da segunda vez, o profeta vai lá e fala, você vai, mas você acaba com o inimigo, destrói tudo, não deixa nada. Uma viva alma você não deixa. Quando Samuel chega, ué, o que eu estou ouvindo? É barulho de quê? Ah, não, a gente deixou os reis e permitiu os animais para oferecer sacrifício. Bem que naquela vez, sabe, eu fiz o sacrifício que não era para fazer. Então, Samuel, agora eu quis facilitar para você. Então, eu deixei aqui as vaquinhas, né? Deixei aqui os animais para você oferecer o sacrifício. Olha como é que eu sou legal, Samuel. Pode falar, pastor Ronaldo, está com o microfone na mão aí. Uma das questões interessantes que a gente tem visto hoje é porque isso é até exaltado no meio empresarial, é a questão da pessoa ser proativa. E, às vezes, as pessoas pensam que essa proatividade, né, as pessoas resvalam na ideia da proatividade quando usurpa. Exatamente isso que você falou. Não é delegada, ela não tem autoridade, a autoridade não foi delegada a ela. Ela não tem a competência para aquilo. Mas ela acha que tem talento, que ela acha que o outro está demorando, que o meu chefe, ou o meu líder, ou quem seja, está demorando a fazer, então eu tomo a frente. Mas aí não é legal. Não é legal. Você quer ser proativo, você passa para o seu líder aquilo que você tem intenção de fazer, que se ele achar que convém, na hora que convém, do jeito que convém, ele vai fazer. O problema é que a gente tem um outro negocinho aqui chamado ego, né? Que é outro bichinho que come. E a gente tem que aparecer. Como na nossa sociedade a gente tem visto isso, de ter que aparecer, de ter que, sabe, bombar. É a questão das curtidas, dos likes, né, dos views. Você tem que ter, você tem que aparecer. E quando você traz isso para o relacionamento, principalmente da sua vida, direcionada por Deus, aí acha que tem que fazer, porque se eu não fizer, eu ouvi essa semana, né, acho que foi até ontem, quem não é visto não é lembrado, né? Foi falado isso no departamento ontem. Mas a gente extrapola nessa coisa do ser visto e ser lembrado. Eu parto do pressuposto seguinte, quando Deus precisa que você quer ser lembrado, você precisa ser lembrado, ele tira até o sono do rei. Ele faz o rei acordar de madrugada, pedir para ler o livro. E o que se fez a respeito desse aqui, que tanto bem fez a essa nação? Ah, nada. Ah, que bom. Então vamos fazer uma coisa. Vamos. Aí pergunta justo para o inimigo, né? O que eu farei com esse aqui? Ah, ele, coitado, se achando, né? Não sabe qual é a história, não, irmãos? Está lá em Esther. Chama a história do imbecil motivado, isso aí. É imbecil motivado, que ele ali literalmente armou a própria forca, né? Porque você acha que você tem que bombar, tem que causar. E aí a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque Saul foi rejeitado como rei por Deus, porque, olha, Deus vai dizer, lá em 1 Samuel 15:22, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício quanto em obediência à sua palavra?
Deus não está precisando que a gente cause, que a gente chegue na frente, que a gente faça mais, que a gente, em nome de Deus, ou em prol da igreja, ou em prol disso, a gente ultrapasse princípios. O Deus está primando pela nossa obediência aos princípios da sua palavra. E eu confesso para os irmãos, às vezes não é fácil, não. Pensa que é fácil obedecer o pastor Ronaldo, gente? É difícil pra caramba. Ele agora mesmo me pediu um negócio. Com jeitinho. Ele me pediu com jeitinho. Não. Mas lá dentro, sim. Pediu com jeitinho. Mas ele tem toda a autoridade de falar, Renata, vamos fazer isso porque é o melhor a gente fazer isso. Né? Obedece quem pode. Não, manda quem pode, obedece quem tem juízo, e eu tenho. Mas é a gente entender, porque quando eu obedeço, eu me coloco debaixo de uma autoridade, também eu estou guardada por essa autoridade, coisa que muita gente não entende, né, pastor? Eu estou debaixo de uma autoridade, eu estou protegida por essa autoridade, então eu não tenho que me preocupar. Quando eu passo por cima da autoridade, a responsabilidade é toda minha, e eu vou ter que responder por isso diante de homens e diante de Deus. Enquanto que eu estou por baixo da autoridade, não, ó. Ideia do pastor Ronaldo, tá? Olha o bico dele. Não, até porque também a pessoa que ela vai usurpar essa competência, ela não tem estrutura para suportar a quem foi delegado a isso. Então, quer dizer, você quer se sair como, mas não tem estrutura para receber a mesma pancada, vamos dizer assim, do que você sofre quando você está delegado. Então, é uma aventura, né, você romper competências. E outra coisa, né, essa revista está tratando de duas coisas que nos dias atuais a gente tem percebido de uma maneira distorcida, mas elas estão infiltradas em outras coisas, que é a ideia da idolatria e da soberba. Você falou sobre o Instagram. O Instagram hoje ela cria um personagem da pessoa. A pessoa escolhe criar um personagem que não é a realidade, né, é uma parte da vida. E quando essa pessoa ela sofre as fragilidades da real identidade dela, ela olha para o Instagram, só que o Instagram não é a realidade dela. Então já começa uma criação de um ser para suprir um espaço de Deus. É a verdade. Isso é o quê? Idolatria. Isso é quase que imperceptível, mas a idolatria está nisso. É a criação de alguma coisa para ocupar um espaço que deveria ser ocupado por Deus. Então você já está desviando. E a questão da soberba, exatamente com essa ideia de usurpar competência. Quando você quer fazer algo que você não foi delegado porque você se acha capaz. O fato de ser capaz não te torna a possibilidade de você exercer aquele ofício se você não foi delegado. Que não é só uma questão de capacidade, né? Se fosse só questão de capacidade, tem muita gente que a gente realmente olha muito mais capaz de fazer isso ou aquilo. Mas teria o tutano para estar naquela posição? Teria a sensibilidade de ouvir a voz de Deus como aquela pessoa ouve? Não é só talento. E, infelizmente, a gente vive numa sociedade em que se privilegia muito mais o talento do que, às vezes, a unção. Né? E do caráter. Né? E a gente vai ver aqui, como bem o pastor Silas apontou nessa lição de Uzias, se corrompeu, apodreceu o seu caráter. Então, realmente, ele passou por uma transição em que ele teve um apodrecimento do seu caráter ali, e hoje a gente vê muito essa questão. A pessoa tem caráter, a pessoa não é tão eloquente, ou tão carismática, ou tão isso, ou tão aquilo, mas o outro que tem aquilo tudo, ele é muito competente, ele vai, toma posição e faz. E a gente vê que não vai muito longe, não dá fruto. Né? Não dá fruto. Então, a gente tem que ter muito cuidado até com a posição que a gente almeja do outro. Uzias desejou a posição do sacerdote. Ele estava preparado para assumir a posição de sacerdote? Porque o sacerdote, se ele não tivesse cumprido o ritual ali, conforme mandava o figurino, não tinha jeito não, meu camarada. Era fulminado, não tinha conversa. Ele tinha que cumprir todas as etapas ali para se consagrar e servir ali. A mesma coisa foi Saul.
E escolheu querer tomar o lugar de Samuel, escolheu querer tomar o lugar do profeta e do sacerdote. Foi rejeitado por Deus. Não adianta, você pode mirar numa pessoa e querer muito fazer aquilo que aquela pessoa faz. Deus já tem um propósito para a sua vida e já te escolheu para aquilo. Fica feliz com aquilo que Deus te deu, porque é bênção para a tua vida. E Deus não vai te botar em posição que vai te trazer constrangimento. Então, muitas vezes a gente naufraga na vida, e eu vejo muito crente ferido aí, que abandona a igreja, abandona Deus, abandona todo mundo. Por quê? Porque quis tomar posição que não era a que Deus queria para a vida dela, e aí a culpa ainda é de Deus, porque me permitiu passar por isso. Eu não te dei isso para fazer. Tem uma alegoria muito bacaninha do outro, que eu agora lembrei, né? Tem um videozinho do One Time Blend, que é Jesus chega e dá uma latinha de Coca-Cola para uma menina. E aí ela fica muito feliz com Jesus. Ah, Jesus, eu não trouxe porque eu lembrei disso aqui agora. Ai, Jesus, muito obrigado pela latinha de Coca-Cola que o Senhor me deu. Era exatamente o que eu precisava, aquilo que eu pedi ao Senhor e tal. Aí chega outro, Jesus vai dar uma garrafa de 1 litro de Coca-Cola. Aí ela olha, ué, aí ela já começa a ficar cismada, olhando para a latinha de Coca-Cola dela e para a garrafa de 1 litro do outro. E o outro, oh, Jesus, muito obrigado, eu precisava desse 1 litro, que não sei o que. Aí chega o terceiro, Jesus dá 2 litros. Aí ela fica pau da vida. Ô, Jesus, que é isso, Jesus? O quê? A minha latinha de Coca-Cola. Mas então, não era isso que você queria? Era isso que eu queria. Então, você está feliz com isso que eu queria? Não estou, porque ele ganhou 2 litros de Coca-Cola. Ué, mas ele pediu 2 litros de Coca-Cola e tem capacidade de 2 litros de Coca-Cola. Você pediu uma latinha, eu estou te dando a latinha que você queria. A parábola dos talentos fala sobre capacidade de administrar. Exatamente. Né? Então, assim, não adianta pedir mais se você não tem estrutura de administração. Então, assim, se você treinar com aquilo que já foi lhe dado, Deus, ele opta ou não por te dar mais. Mais ou não. E ele é o dono, ele dá mais ou não. É o Senhor da vinha que ele vai pagar. Eu pago um salário de X no início do dia e o mesmo X para quem trabalhou só 3 horas. Ué, mas por que eu trabalhei o dia inteiro, vou ganhar X, e ele trabalhou só 2 horas, vai ganhar X? Sou eu que decido. O dono de tudo sou eu sobre a sua vida. Ou o que eu tenho dado para você como dono da sua vida é pouco. Então, gente, realmente é um confronto para a nossa vida, porque a gente sempre está de olho, Deus dá tudo, proporciona tudo, conduz a um caminho que é o melhor para a gente, mas a gente sempre acha que o do outro e que ter o que o outro tem ou fazer o que o outro faz, que tinha que Uzias se meter em oferecer incenso dentro do templo, se não era a função dele. Então, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente toma à frente para fazer, que não foi delegado a nós por Deus. Porque, se não é delegado por Deus, não vai prosperar, não vai dar certo. E não adianta depois ficar com dor de cotovelo, brigando com Deus, com a igreja sabe, rejeitando Jesus por causa disso, porque foi uma escolha que nós fizemos. Não foi ele, não. Fomos nós que escolhemos tomar o caminho errado. E, por último, que eu acho fenomenal, que assim que eu li essa lição, eu fiquei atenta nisso, é ter boas referências. Se a gente for olhar aqui para a história de Uzias, a Bíblia é clara. Até o momento que Zacarias estava do lado dele, o profeta estava do lado dele, Uzias fez conforme a orientação de Zacarias. Tudo certo. No momento em que Zacarias não está mais orientando Uzias, Uzias perde o foco. A gente vê isso aqui com joiada, isso aí. Porque ele vem dizer justamente, antes disso, o pai dele, Amazias, deixa de dar ouvidos também ao profeta e passa a ouvir os seus conselheiros. O profeta fala para Amazias, não vai, não faça. Ele vai e faz.
Foi procurar os conselhos. Conselho de quem não tinha bom conselho para dar. Faz a coisa errada e Deus fica irado com ele. A mesma coisa Joiada foi para Joás. A Bíblia fala a mesma coisa. Enquanto Joiada estava vivo e orientou Joás, ele foi um homem que fez conforme a vontade de Deus. Joiada morreu. O que Joás fez? Deixou de novo instituir os postes, a adoração, a idolatria. Então, gente, é muito importante com quem nós procuramos para ter como referência na nossa vida. Quem a gente anda. Eu colo numa galera aí que... Vou falar, colo ali, estou colado no povo. Posso não fazer nada do que eles fazem, mas estou ali, que a unção chega, De vez em quando, bota a mão aqui na minha cabeça, dá uma ungida aí, fala uma palavra aí. Por quê? Se você tem boas referências, a palavra de Deus já diz isso, as más conversas corrompem os bons costumes. Quando você se associa com pessoas que não têm discernimento de Deus para a sua vida, pode ter certeza, daqui a pouco você está fazendo coisa errada. Quer falar, pastor? Não, pensei que estava com o microfone na mão. Estou acompanhando o chat. Ah, tá. Não, eu pensei que tinha pego o microfone. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, gente. Isso é muito sério. Às vezes, para a nossa firmeza de fé, para o nosso propósito de fé ir adiante, a gente não pode desgrudar daquelas pessoas que realmente estão no propósito de servir a Deus. Por isso a igreja é tão importante. Eu vou para a igreja, porque na igreja, Jesus não está na igreja, Jesus está em todo lugar. Jesus também está na igreja, mas aqui na igreja estão as pessoas com a mesma direção de pensamento, com o mesmo propósito. É lá que eu vou comungar com pessoas que vão me impulsionar para estar mais perto de Deus. Pelo menos é isso que a gente espera, né? Que eu vou estar com pessoas que vão me impulsionar para estar mais perto de Deus. O que eu vou fazer tendo comunhão com o ímpio? Eu sempre falei para os meus filhos, olha, o ímpio serve para você ter relacionamento só no sentido. Depois que eu aprendi, então, o que era o significado de ímpio, aí mesmo que isso reforçou na minha vida. Porque uma coisa é aquela pessoa que não conhece Deus, que anda errante por aí, fazendo as coisas erradas, porque não tem conhecimento de Deus. A outra é o ímpio, que ele escolhe fazer aquilo que não agrada a Deus deliberadamente, porque ele se opõe a tudo aquilo que é de Deus. Então, eu sempre falei para os meus filhos, o ímpio só serve para vocês para uma coisa, para que vocês influenciem e sirvam como exemplo. Porque para ter associação não serve, porque vai influenciar para coisa errada, não tem jeito. E aí são essas pessoas que com uma conversinha aqui e outra ali, e a gente tem visto isso na nossa sociedade muito, mas eles são muito, muito bons no que eles fazem. Muito bons no que eles fazem. Porque eles conseguem, a conversa é boa. A maneira de te atrair é boa. Eles sabem fazer a coisa para ti. E aí eu dou um alerta aqui para quem é pai e mãe. Fiquem atentos aos seus filhos, mas em vez de ficar brigando o tempo todo com os filhos, tem que falar para os pais, para de ser chato, de ficar brigando com os filhos o tempo todo, só está afastando. Tem que ter diálogo, tem que ter conversa, tem que saber atrair, tem que trazer para perto, porque esse povo sabe trabalhar muito bem atraindo. E aí, se a gente não sabe ouvir, porque quando os filhos chegam na adolescência, a gente quer falar, igual quando era criança. Não adianta. Na adolescência, você tem que parar para ouvir. O que eles estão falando? Renata, meu filho não está falando nada. Minha filha não fala nada. É prazer. Acho que todo pai e mãe de adolescente passa pela mesma coisa. Os filhos não querem falar nada. Eles têm medo de falar, porque eles vão botar a opinião deles e a gente vai vir com o céu. Porque isso é coisa do inferno. Desse jeito você vai para o inferno. Fica andando com esse povo incrédulo, que não ama a Deus. Daqui a pouco você está desviado lá no mundo. Ai, Jesus. Aí a pessoa vai realmente, né? Porque aqui em casa não posso falar nada, que tudo é do diabo, né? Não pode abrir a boca, não pode. Se ouvir uma musiquinha do TikTok, meu Deus, você vai para o inferno! Fica ouvindo esse TikTok aí. Falar nisso, gente. Quem viu, né, o TikTok da criança
Ô, Jesus, misericórdia. Aqui na igreja, Senhor amado, me deu até calor, Jesus. Gente, vou abrir um parênteses aí. Cuidado com o que posta na internet. Com certeza, alguém deve ter postado com a melhor das intenções. Melhor das intenções. O fogo descendo, a irmã orando pelas crianças, só que não prestou atenção que lá atrás tinha uma criança dançando TikTok. E aí o outro que não tem a mente de Cristo aproveita aquilo porque, não, foi querendo alertar os pais. Conversa, foi querendo ridicularizar a igreja, né? Botou lá com a legenda, levo minha filha para a igreja todo dia. A filha lá dançando TikTok atrás da oração. Quem não viu, vai ver agora, né? Então, quem não viu esse TikTok, com certeza vai ficar sabendo agora. Gente, a gente tem que ter cuidado com o que posta, tá? Só abrindo parênteses, porque quem botou, com certeza, deve ter posto com a melhor das intenções, mas o inimigo rapidamente se apropriou daquilo e já usou para ridicularizar. Mas... Oi? Um monte de gente viu, infelizmente. Já recebi aquilo 200 vezes. Falei, ô Jesus, não sei onde fia a minha cara. Tudo bem. Mas vamos em frente. Oi? Olha que você não é a mãe da criança. Olha aí. Isso é a mãe da criança. Vai ver que a mãe da criança nem era crente, a avó levou. Está tentando trazer a neta para a igreja. Ô, Jesus, vamos pensar o melhor, Senhor. Está tentando trazer a neta para a igreja, a sobrinha para a igreja, a vizinha para a igreja. Aí a criança chega lá e faz um negócio daquele. Fazer o quê? Mas vamos em frente, gente. Se associem com pessoas que enchem o teu coração da vontade de buscar a Deus. Gente que gosta de orar. Gente que gosta de ler a palavra. Gente que gosta de ter comunhão com Deus. Gente que fala mal do outro, pode ter certeza, ele vai falar mal de você também. Não pensa você que ele é tão legal, fala tudo dos outros, sei de tudo. Pode ter certeza que sabe de você também, conta para todo mundo, tá? Não é com esse tipo de gente que a gente tem que se associar. Se associe com gente que te bota para cima, né, Thaís? Que te motiva, que fala que você tá linda, né? Que incentiva você tá linda. Gente, eu tô linda aqui hoje, porque a Thaís me botou linda. O cordão foi a Thaís que me deu, gente. Tô de brinco que a Thaís me deu, que a Thaís achou que eu não estava tão linda. Aí ela, vou te botar linda. Então, fica do lado de gente que te faz sentir linda. Tô me sentindo linda, Thaís. Né? Aí vou fazer a propaganda com a cortesia que da Bem Me Quer Acessórios, olha. Mas nacional isso, gente. A Natasha da nossa igreja vende acessórios maravilhosos. Eu tô linda porque a Thaís escolheu comprar na Natasha, tá? Depois a gente divide os lucros, amiga. Hashtag dividindo os lucros. Mas, brincadeiras à parte, ande com pessoas que te botem para cima, que te encham de Deus, que te motivem na palavra, que, sabe, te faz acreditar que realmente Deus é o soberano em todas as coisas e te bota para cima. Porque a gente vai ver uma coisa muito séria aqui. Eu estou caminhando para o final. Ui, o que eu fiz? Oi? Tem... tem gente que às vezes tem que te fazer aterrissar, né, pastor Fernando? Você não é essa coisa linda toda, não, meu filho. Vem cá, bota o pé no chão, né? Tem gente que eu falo assim, fulano não me serve, ciclano me segue. Você está achando que é o quê? A última cocada, Coca-Cola do deserto, está se achando muito lindo, muito maravilhoso, muito isso. Com certeza, faltou ali uma pessoa para... Meu filho... Você não é, mas faltou. E aí a gente tem que ter essa sensibilidade, viu, pastor Fernando? Que muitas vezes a pessoa está ali do nosso lado, dando umas cutucadas, não é porque a pessoa quer teu mal, não. Ela quer o teu bem. Mas a gente não tem a sensibilidade de ver que o outro está querendo o teu bem, está querendo te mostrar o caminho certo. Fulano é chato, toda hora está me repreendendo. Não, está te botando... Né, com o pezinho no chão, está mostrando o caminho certo, está te dizendo que é para você melhorar aqui ou ali, mas a pessoa, infelizmente, ela se acha muito, então não preciso de... Ninguém precisa me dizer nada, gente, eu já sei tudo, não preciso de nada. É o coach...
Deixa eu ficar quieta. Não vou emitir o comentário em rede nacional. Não vou. Não vou. Vamos voltar aqui para a lição, gente. Uma coisa que eu vi muito bacana lá no Tesouro, que eu fiz parafraseei aqui do meu jeitinho, cheio de si, vazio de Deus. E eu achei muito bacana essa comparação aqui. Está usando Uzias como referência. Ele era um adorador que se tornou idólatra. E aí aquilo que o Edivanei falou aqui. A gente tem que ter muito cuidado com isso, trazendo para a nossa vida, para que a gente não deixe de ser um adorador de Deus para passar a idolatrar pessoas que a gente acha que é muito cheia de Deus. A gente tem que ir direto na fonte, que é o Senhor. A gente não precisa ir nas pessoas que a gente acha que está cheia do Senhor. Recentemente, houve aí umas arranhadas aí com um coach, né? Então, que se acha, né, muito, o cara é muito bom, ele sabe de todas as coisas, leva as pessoas para dar um passeio por aí, bota as pessoas em perigo e tudo, mas bobagem, bombeiro. Bombeiro para quê? Eu sou o cara, eu sei das coisas. A gente acaba idolatrando esse tipo de pessoa, achando que as pessoas são muito sábias, muito eloquentes, né, muito conhecedora das coisas, e a gente perde a oportunidade de ser uma verdadeira adorador de Deus, porque vamos pular essa parte também, mas o cara se acha, ele também não pode brincar de pique-esconde. E é aquela conversa fiada de tentar se retratar, aquilo também foi nada mais que uma jogada política. Mas, enfim, vamos em frente, né? Gente, se vocês não estão entendendo o que eu estou falando aqui nas entrelinhas, vocês precisam estar mais ligados nos Paranauê que estão acontecendo por aí, tá? Porque esse Paranauê aí envolveu até o nosso pastor. Então, eu não vou citar o nome da criatura aqui, mas tem que estar ligado nos Paranauê que acontece, porque a gente não pode estar dormindo nas coisas, não. Mas, quando ele faz esse bico, né? Cuidado para você não deixar de ser um adorador para ser um idólatra. A fonte de toda a nossa devoção e busca é Deus, única e exclusivamente. Não vai por pessoas, não. Vai por Deus. De si mesmo, o cara se acha. No caso aí, foi o que aconteceu com Uzias, né? Se achou e passou a se idolatrar. Foi um soldado que perdeu a guerra. Apesar de toda a sua estratégia de preparar, de militarizar, de cobrir todas as arestas, de botar Judá realmente no outro nível de estratégia militar, perdeu a guerra contra ele mesmo. Perdeu a guerra para ele mesmo, ele sozinho se destruiu, né? E a gente sozinho tropeça nas próprias pernas e se autodestrói quando a gente começa a achar que a gente não precisa de Deus para nada. Oi? Pastor. Não criou, para o pessoal que não ouviu, realmente, ele não criou suas próprias defesas. Ele se preocupou em criar defesas para o povo de Deus, né? Para o seu reino, e internamente ele não criou suas próprias defesas. Eu acho que essa é a parte mais difícil. Né? Mas É a parte de nós construirmos as nossas próprias defesas internas, erguemos as nossas muralhas dentro de nós, para que o inimigo realmente não entre dentro daquilo que é mais precioso que a nossa vida espiritual. E, realmente, nós mesmos somos o nosso maior desafio, né? Porque quem pode atentar contra o nosso próprio coração, senão nós mesmos? Né? Então, realmente... Renato, pegando o que o pastor Fernando falou aqui, as pessoas só vão chegar a esse nível de entendimento se acharem que precisam. Geralmente, o nível de soberba da pessoa não indica essa necessidade de construir essas defesas. Quando a pessoa está cheia de si, ela não pode estar cheia de Deus. Tem como. É incompatível isso. Né? Tem uma máxima, é verdade, tem uma máxima, mais uma vez, no mundo empresarial, lá na década de 80, eu li um livro de um cara chamado Lee Iacocca. Ele era um cara da administração, um dos top da administração estratégica, prateleira de cima. Ele dizia o seguinte, você falou isso de uma maneira muito legal aqui, mas ele dizia isso,
cerque-se dos contestadores, porque eles te apontarão o caminho do erro. Não é? Quando estou dizendo o seguinte, você está perto de um irmão ou de alguém que fala para você, que denuncia, ó, isso está errado, ó, não faça isso, ó, cuidado. Isso é uma benção, isso é uma benção. Não é que corrige você, que te dá um toque, sabe? Até certo ponto. Porque a Bíblia também diz o seguinte, chega um determinado momento, amigo, que você tem que se afastar dele. Eu tive um evento na minha vida de um amigo, uma pessoa que eu gostava, o pastor Fernando conhece, gostava muito do cara. Eu disse para ele, eu estava até falando isso por conta da lição da semana passada, né, do cara que faz aliança, né, Josafá, que faz aliança com um monte de gente que não vale a pena. E eu gostava do cara, eu considerava ele como um irmão. Aí um dia eu cheguei para ele e falei assim, rapaz, você abraça a minha esposa, você vai na minha casa, você dirige o meu carro, você abre a minha geladeira, mas vamos fazer o seguinte, daqui para diante, tu segue o teu caminho e eu sigo o meu. Falei, Ronaldo, não, cara, eu vou continuar te amando, gosto de você, mas vai ser melhor assim. Porque tem horas que você tem que fazer, tem que romper, cara, tem que se posicionar. Porque senão você acaba se assemelhando, né? Todos nós somos uma média das pessoas com quem nós convivemos. Isso é muito sério. Então, se você quer elevar a sua média, ande com gente melhor do que você. É o caminho que você tem que seguir. Isso é muito sério, sim, porque tanto que no caso de Uzias aí, os sacerdotes falaram para ele, queria autoridade maior do que os sacerdotes falarem, olha, você não pode fazer isso. Mas o cara estava tão cheio dele mesmo que não tinha nem para ouvir o sacerdote. Um homem que era tão voltado para ouvir o que Deus direcionava na vida dele, chega um momento que ele não ouve a autoridade espiritual sobre a vida dele. Então, realmente, isso é muito sério. Quando chega no nível assim, não adianta mais. Eu, no outro dia, entrei numa discussão também com uma pessoa a respeito dessa questão, né? Hoje, a gente está muito polarizado entre esquerda e direita, e não é uma questão só de política, é uma questão de posicionamento daquilo que é uma vida pautada por Deus ou que não é. A gente hoje está muito nesses dois polos aí. E chegou no nível da discussão lá, estava um outro rapaz insistindo com a outra pessoa, eu falei, olha, eu não vou perder mais meu tempo falando contigo, porque não adianta. Você já enfiou esses conceitos na tua cabeça de um jeito que, por mais que você veja que é azul o vermelho, você quer continuar acreditando que é azul. Eu não vou fazer nada, cara, não vou mais discutir. Ah, não, mas é por isso que não quer discutir. Eu falei, não. Não tenho que discutir, não é uma questão de discutir ideia, é você querer me provar que o teu errado está certo, e eu não vou aceitar isso. Então, ó, vamos parar por aqui, e a gente tem que ter esse discernimento de dizer isso vale para filho, vale para gente que a gente convive. Eu também já cortei relacionamento com pessoas, continuo te amando e tudo, mas, olha, não dá mais. Não tem condição da gente viver assim, porque a pessoa acha o tempo todo que o jeito dela está certo. Então tá, vou fazer o quê? Vou ficar eu gastando meu tempo, só tem uma coisa, não venha mais com seus problemas, né? Eu me lembro que a Ivana uma vez veio, não me conte seus problemas, não venha mais com seus problemas, porque você só quer ouvir autorização para você fazer errado. Você não quer ouvir o conselho para mudar de atitude. Se você só quer alguém que bata a palma para os seus erros, só lamento. Eu não vou ficar aqui para isso. Então, a gente realmente tem que ter muito discernimento nisso. Quando uma pessoa acha que chega nesse ponto, eu penso que aí é como Deus fez com Nabucodonosor, né? Só tem um jeito, botar para pastar. Bota para pastar porque virou um animal mesmo, e aí, já que você é um animal que não escuta ninguém, e você acha que é o dono de tudo, então vai pastar, meu filho, que aí tu vai ver o que é ser um animal de verdade. Mas, enfim... Pois é, a lepra botou os... Mas ele ainda continuou reinando, né, pastor? Nabucodonosor ficou doidão, depois voltou e teve que reconhecer Deus como Deus. Aí, né, caiu a ficha, o cara, né, voltou a si. Mas, enfim, um construtor que destrói seu ministério. Foi o que Uzias fez. Infelizmente, já pensou, o cara nem pôde ser enterrado com as honras totais de rei,
porque ele, como homem leproso, não podia ser enterrado no Vale dos Reis, ele teve que ser enterrado à parte. E eu achei engraçado que tem uma inscrição, depois acharam, né, uma inscrição de Uzias, que esse aqui é Uzias, o nome dele não Abra. Aí até a Aline, em Israel com a Aline, ela fala, desde a antiguidade já tinha que botar um lembretinho para não mexer naquilo que não é para mexer. Mas teve que ser enterrado, afastado, sem as devidas honras, porque realmente não tinha mais. Eu acho que esse afastamento desse enterro de Uzias foi uma maneira de dizer assim, olha, você se afastou tanto de Deus, que a prova de que você esteve tão distante de Deus é que você não vai ter nenhum reconhecimento de poder ser enterrado com a dignidade que você deveria ter, apesar de ter sido um rei que fez tudo que podia dar certo, teve tudo para dar certo e, no final das contas, tropeçou. Então, destruiu o seu próprio ministério. Quantos de nós? Cada um de nós tem um ministério dado por Deus. E a gente tem que ter muito cuidado para a gente não botar a perder aquilo que Deus deu na nossa mão. O agricultor colhe o que planta. Foi um cara extraordinário na agricultura e colheu. Colheu lepra, colheu isolamento, né? Colheu uma série de coisas que não precisava, porque se afastou de Deus. Um administrador que se tornou refém de si mesmo. Aquilo que o pastor Fernando falou. Não soube administrar seu ego, não soube administrar a sua soberba e, infelizmente, teve o fim que teve. E o rei que reina, mas é vencido pelo rei dos reis. Você pode achar que você é a batatinha do McDonald's, gostosinha, salgadinha, que todo mundo ama, mas, meu filho, vai ser fritado e vai perder a consistência. E aqui, para a gente ir para o final, tem uma alegoria, eu quero fazer um contraponto, porque Isaías, vamos lá abrir Isaías 6. Isaías era contemporâneo de Uzias, e aí, lá no versículo 6, Isaías fala, texto conhecido da gente, né? No ano em que Uzias morreu, que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono, alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Assim, acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Olha que coisa maravilhosa. O contexto de um povo que está chorando a morte do seu grande líder, porque o povo lamentou a morte de Uzias. Um povo que viveu a glória, que viveu a segurança, que viveu o sossego, que viveu a fartura, a prosperidade. Um povo que teve no seu rei tudo o que eles precisavam para viver em paz e tranquilidade e bem. Esse rei morre. O que será desse povo agora? E esse povo estava lamentando. Houve luto nacional pela morte de Uzias. E eu acredito que, nesse momento, Isaías, como profeta, também estava. E agora, Deus? Porque Isaías vai falar que o povo está sofrendo. Né? Isaías era de Judá e era profeta também de Israel, mas Isaías vai buscar Deus. E nesse momento que Isaías vai buscar Deus, o Senhor se revela para ele. Acredito que aqui, estou especulando, numa maneira de Deus dizer para Isaías, olha, Isaías, o reino da terra perece e morre, mas o meu reino continua eterno. O reino da terra comete erros e sucumbe, mas eu sou o Deus que nunca perde o controle das coisas. Santo é o meu nome. E aí Isaías vai falar com Deus, e Deus fala para Isaías, diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo. Torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos,
que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, não entendam com o coração, para que não se convertam e não sejam curados. Deus deu essa palavra a Isaías quando ele foi pedir a Deus direção e falar com Deus. Até quando, Senhor? Até quando o Senhor vai fazer isso com o seu povo? E Deus respondeu ele, depois que eu tiver, passado a régua, como diz o outro. Mas Isaías está clamando aqui a Deus, porque o povo estava aflito sem saber o que seria do seu futuro. E quando a gente vai lá em Timóteo, que é muito interessante, 2 Timóteo 4, Paulo vai falar para Timóteo, no versículo 3, olha se não é o mesmo cenário. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos e faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. E aí Paulo vai falar, no 3 anterior ele fala assim, porque eles estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. O cenário é o mesmo. Só que a diferença é que, lá com Isaías, Deus está falando, eu fechei os ouvidos deles, para que eles não ouçam, eu fechei os olhos para que eles não vejam, porque o juízo vai vir sobre eles. Aqui, quando Paulo fala a Timóteo, Paulo já está dizendo, olha, eles mesmos não querem ouvir, eles mesmos não querem ver. Tem comichão nos ouvidos. Você pode falar que eles vão atrás de mitos, eles preferem a inverdade que agrade a eles do que a verdade de Deus. Mas Paulo vai dizer, diferente daquilo que foi o final de Uzias, a gente parafraseando pode dizer, se Uzias começou muito bem e terminou mal, que a gente possa dizer como Paulo, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Que em nome de Jesus a gente aprenda com esse grande rei, que melhor é o fim das coisas que o início delas, quando a gente tem a presença de um Deus na nossa vida, que nos garante que não são as coisas desse tempo, temporárias dessa terra, que determinam as nossas ações, mas é a nossa esperança de uma vida eterna com Ele. Que uma coroa já foi garantida para a gente, e que a gente tenha a ousadia de ser como Paulo, de combater o nosso combate, de acabar a nossa carreira, guardando a nossa fé na certeza de que sim, nós vamos reinar com Deus. Os reinos se abalam, mas aquele que governa sobre a nossa vida, aquele que é o dono da igreja, ele permanece fiel e para sempre. E com certeza nós vamos nos regozijar com ele pelas vitórias que já nos foram garantidas. Que os irmãos guardem isso nos seus corações, porque com certeza a gente pode dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, estamos prontos para a sua vinda. Amém. Amém, glória a Deus. Mais uma porção aí de direcionamento de Deus para nossas vidas. É desafiador estudar essas lições e desafiador também ouvir o que Deus fala, por intermédio das lições, por intermédio da vida de cada um personagem desse, porque desafia a nossa conduta e principalmente a nossa atenção na nossa caminhada, porque todos esses reis aí, eles são representatividade do que somos nós hoje, seres humanos que necessitam da necessidade de ouvir a voz de Deus, porque estamos todos aí nessa caminhada e temos que estar atentos aí à vontade de Deus. Pessoal, quantos foram abençoados pela aula da professora Renata essa noite? Maravilha. Pessoal aí com frio. Gente, quero dar aqui 2 recados para poder a gente daqui a pouco fazer o encerramento. O livro Manual de Sobrevivência de um Conservador do século XXI continua. Quanto que é mesmo, Felipe?
25, tá? Você pode pagar no Pix. Se você não adquiriu ainda, faça a aquisição, vai abençoar a sua vida. E como a professora Renata falou aqui, tem assuntos que nós precisamos nos posicionar e para isso a gente precisa estar embasado, né, para poder a gente conseguir se posicionar de maneira coerente e dar razão à nossa fé e também à luz das questões que envolvem, né, a nossa vida em sociedade, que a gente possa ter fundamentação. Manual de Sobrevivência do Conservador no século XXI, um livro do Daniel Lopes, que é um jornalista, um livro rápido, né, mas que pontua coisas importantes sobre essa temática. E esse é o livro da live que a gente vai trabalhar em julho, não é isso? Junho? 29 de junho a gente vai ter uma live do Núcleo de Estudos sobre Política e Conservadorismo. E esse vai ser o livro que vai ser trabalhado. Os convidados que vão participar da live, eles vão ter esse livro como base para um norteamento da temática. Então, você que acompanha, ou você que ainda não acompanha as lives do NPC, elas acontecem no youtube.com/FábricaEBD. E a gente sempre divulga nos nossos grupos da Escola Bereana. E aí é legal você participar da live já tendo lido o livro, para poder você ver a abordagem dos convidados acerca do livro. Quem são os convidados, ô Felipe, sabe já? É que já tem algumas pessoas, mas ainda vai fechar para poder a gente anunciar com toda certeza quem são os convidados, tá bom? Então, se você tiver o interesse, ou se você quer investir no seu conhecimento, ali no final, R$25 você pode pagar no Pix. Agora eu quero fazer um anúncio aqui, na verdade não é, assim, eu vou estar aqui anunciando uma oportunidade. E oportunidade, geralmente, ela tem uma velocidade, e o Café Literário, né, que vai acontecer no dia 18, é uma das programações que acontece dentro do Alicerçados na Palavra. A Conferência Alicerçados na Palavra, ela é de acesso gratuito, aberto a todo o público aqui. Começa no dia 17, né, na sexta-feira. Temos o sábado o dia inteiro com programação e domingo pela manhã, né, no dia 19, a nossa escola bíblica com um dos palestrantes que vai ter, né, que vai ser o pastor André Galvão. Ele vai estar também na escola dominical ministrando no encerramento da conferência. Só que dentro do Alicerçados a gente tem uma programação chamada Café Literário. Muitas pessoas aqui já conhecem essa programação. E eu costumo dizer o seguinte: Café Literário é aquele momento para marcar, né, a sua vida em relação à ministração da Palavra de Deus. Por quê? Primeiro que você vai para um ambiente separado, né, para poder você tomar um café da manhã, viver esse momento de comunhão, né, que foi dito aqui, que a igreja precisa desse momento. Então, um café todo especial, né, preparado ali com uma diversidade de alimentos, né, sucos e tudo mais. E esse café literário acontece na Festmel, que é aqui atrás, na Conde de Agrolongo. E esse evento ele precisa ser, obviamente, bilhetado, até para poder suprir o valor do café da manhã, porque a gente vai ter uma ministração de uma palestra. O pastor Tasso Licurgo vai estar falando sobre Deus, o universo e a origem da vida. É um tema que aguça a nossa curiosidade, porque depois, se você tiver oportunidade, eu não vou ler aqui o currículo do pastor, mas ele trafega em algumas áreas que ele tanto vai tratar como que a ciência vê essa temática com uma abordagem bíblica. Então você, pelo tema Deus, o universo e a origem da vida. Então você imagina essa temática e você pensa numa pessoa que vai abordar isso com uma coerência técnica e científica, mas à luz da palavra de Deus. E aí o que eu estou falando para você, o Café Literário é um momento para marcar a sua vida em relação à ministração da palavra de Deus, é um momento de comunhão. O evento do Café Literário, ele não fica disponível para você assistir depois, embora ele seja um evento bilhetado. O fato de você ir até ele não faz com que você tenha acesso depois a essa ministração. E você que não vai, infelizmente você não terá essa oportunidade de assistir essa ministração, essa palestra. Desculpa, o currículo do irmão é o Salmo 119. Ah, é? O meu é 117. Então, o que acontece? Quem já participou aqui do Café Literário sabe, a gente já teve assim, palestras que ficaram aí marcadas para nossas vidas com... não teve, né? Então, palestra
que a gente já teve com o pastor Luciano Subirá, pastor Gesiel Gomes, pastor Jaime Soares, a gente teve também o pastor Luiz Saião. Enfim, é uma sequência de mestres na palavra, e o que a gente tem visto aqui, né, não só pessoas que ensinam de maneira técnica, mas com unção, com graça de Deus e coisas que marcam de fato as nossas vidas. E aí o que acontece? Muitas pessoas relataram, né, para a gente, para o pastor Ronaldo, para mim, alguma dificuldade em relação à inscrição. Por quê? Virada do mês, né, a pessoa às vezes não tem a possibilidade de fazer um Pix, ou às vezes de tirar todo esse valor de uma vez para pagar. Embora a gente tenha feito uma promoção relacionada a quem é casal, para poder fazer os 2 ingressos com um abatimento, e o valor individual de 75. Então, o que a gente fez? Embora para a gente tenha uma questão até de dificuldade em relação a pagar a casa, a reserva e tudo mais, a gente conseguiu a questão das máquinas para que isso possa ser efetuada a inscrição por intermédio do cartão de crédito. Agora eu vou falar para você, isso está programado para esse final de semana, ok? Vou repetir, está programado para esse final de semana. E é importante, como eu falei, a oportunidade de ter um tempo, e a gente não pode garantir que na sequência a gente vai conseguir manter dessa forma. Então, o programado é para que neste final de semana, a gente está franqueando essa oportunidade, que seria só para os professores aqui da igreja, a gente está franqueando para você que é aqui da Escola Bereana também, que é o seguinte, você vai poder fazer a inscrição no Café Literário através do seu cartão de crédito, podendo pagar em até 2 vezes. Vou repetir, você vai fazer a sua inscrição no Café Literário, podendo pagar com cartão de crédito em até 2 vezes. Agora, a questão do valor individual, a gente vai manter, por esse final de semana, o valor de R$ 75,00, tá? Então você vai se inscrever individualmente, R$ 75,00. Agora, repito aqui, inscrição para casal, tá? Não adianta você arrumar o amigo para poder juntar, fazer uma inscrição com a promoção da inscrição conjunta, que é R$ 140,00, casal, ok? Vou repetir, é casal, né? Se você é casado, aí você pode fazer a inscrição por R$ 140,00 do casal. Agora, se é amigo, cada um paga a sua e a amizade continua, ok? Individual. Então, vou repetir, individual, R$ 75,00, você pode pagar no cartão em até 2 vezes. Do casal, R$ 140,00, também pagar em até 2 vezes. O Emanuel Felipe vai estar ali atrás, você vai poder passar o cartão, você vai receber o seu boletim ali da confirmação do pagamento, e você vai fazer a sua inscrição por intermédio do link que a gente passou nos grupos ou do QR Code que está com o Emanuel Felipe. É indispensável que você faça isso. Por quê? Porque por intermédio disso a gente vai anunciar para você no grupo específico a retirada do seu ingresso mais para frente do evento. Tá? Ou a gente vai estar aqui com um posto aqui na Escola Bereana para poder a gente fazer essa entrega do convite para facilitar. No dia que você chegar, você só apresentar seu ingresso, entrar para o Café Literário e aproveitar essa manhã do dia 18, que eu creio Deus já tem preparado algo maravilhoso para a gente. Além de nós estarmos em comunhão, a gente também poder receber essa porção da palavra de Deus, que eu creio que Deus está direcionando o pastor Tassos para poder trazer essa porção do céu para nossas vidas. Alguém aqui tem alguma dúvida em relação ao Café Literário, em relação ao valor, em relação à forma de pagamento, ou em relação à oportunidade que está sendo dada aqui hoje? Alguém? Ninguém está com dúvida. Então, se você tem essa possibilidade hoje, se isso você entende como um investimento para a sua vida, terminando aqui a Escola Bereana, você vai confirmar lá a sua inscrição e a gente vai ter o prazer de se ver, querendo Deus, dia 18, às 8h30 da manhã, aquele café abençoado. Quem aqui está participando da Escola Bereana hoje pela primeira vez? Hoje não tem ninguém novo. Então, maravilha, o pessoal que já está acostumado a estar aqui com a gente. Meus irmãos, vamos nos colocar de pé. Pastor Fernando, ora para abençoar o povo e nós irmos para casa debaixo da bênção do Senhor. Graças a Deus. Você está agradecido ao Senhor. Ninguém vai querer queimar incenso aqui no lugar do sacerdote, não, né? Glória a Deus. Uzias desprezou o sacerdócio, né?
Pensou que poderia fazer aquilo que não deveria. É uma lição preciosa. Vamos abaixar as nossas cabeças, agradecer a Deus. Que o Senhor nos dê um coração sempre agradecido e que o Senhor nos dê um coração sempre reverente e humilde, Senhor. Conforme o Senhor Jesus nos ensinou naquela parábola do publicano e do fariseu, meu Deus. Que nós possamos, ó Deus, ter um coração quebrantado constantemente diante de Ti. E reconhecermos que sem o Senhor nós não somos absolutamente nada. E que tudo que temos e que o Senhor tem nos concedido até aqui vem da Tua bondosa mão, Senhor. E o Senhor foi benigno para conosco nesta noite e ter nos trazidos aqui até a Tua casa, Senhor. E provar desse manjar, Senhor, glorioso, desse manancial, Senhor, trazido pela Tua serva, Senhor, para que possamos sair daqui mais crentes, Senhor, mais edificados, mais humildes, e que possamos reconhecer, Senhor, que o Senhor reina acima de tudo e acima de todos, meu Deus. Abençoa a Tua filha, Renata, Senhor, Tu conheces o coração da Tua filha, mais do que ninguém, Senhor, e Tu sabes o desejo do seu coração, aquilo que está no mais oculto do seu coração, e Tu sabes, Senhor, o que ela tem colocado diante de Ti, e o Senhor tem gloriosas promessas na vida da Tua filha, que ainda vão se cumprir, meu Deus, de forma tremenda, gloriosa, para que a Tua filha continue Te adorando e Te servindo, juntamente com toda a sua casa. Aos Teus filhos que aqui vieram, Senhor, despede na Tua paz. Aqueles que não puderam vir assistir, meu Senhor, pelas redes sociais, os que não puderam vir por motivo justo, que o Senhor os abençoe, que o Senhor nos guarde de volta para os nossos lares, nos dando uma noite de paz, e que possamos estar, Senhor, nesse final de semana, na Tua presença, Senhor. Ser conosco, nós Te agradecemos e pedimos que Tu venha abençoar todo esse projeto, Senhor, que está sendo preparado, Senhor, no Alicerçados na Palavra, sob a liderança do Teu servo, pastor Ronaldo, do Edivanei, de todos os seus cooperadores, a todos que irão ministrar, Senhor, nesses dias, Senhor, que o Senhor coloque verdadeiramente nos seus corações uma palavra, Senhor, toda especial para edificação do seu povo. Meu Deus, que nós não sejamos um povo que não despreze, nós não queremos desprezar a Tua palavra, meu Deus. Nós não queremos desprezar o conhecimento. Nós somos a igreja da palavra, Senhor. E não queremos ser uma igreja só palavra no nome, mas em sim, em verdade. Em nome de Jesus, ser conosco, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.